Você já se sentiu ignorado, subestimado ou até mesmo desvalorizado por alguém que deveria reconhecer seu valor? Pode ter sido no ambiente de trabalho, com aquele chefe que parece nunca reconhecer seus esforços, ou talvez em um relacionamento onde suas tentativas de agradar ou apoiar parecem passar despercebidas. Todos nós já estivemos lá. A sensação de dar o melhor de si e ainda assim ser ignorado, não ser valorizado ou até ser tratado como alguém irrelevante. E a pior parte? Muitas vezes continuamos tentando, nos desgastando, sem perceber que a solução não está em fazer mais, mas em fazer diferente. Hoje quero compartilhar com você 9 atitudes poderosas baseadas na filosofia estoica, que não só vão transformar a forma como você se posiciona, mas também deixar aquelas pessoas que não te valorizam desesperadas pela sua atenção. Elas vão perceber que perderam alguém importante. Essas 9 atitudes são estratégias práticas que você pode aplicar a partir de agora para mudar a dinâmica das suas relações e, o mais importante, valorizar a si mesmo de verdade. Agora, antes de continuarmos, deixe-me fazer uma pergunta para você refletir. Quantas vezes você já sacrificou seu tempo, sua energia e até sua autoestima na tentativa de ser reconhecido por alguém? Talvez você tenha se desgastado em um projeto de trabalho, fazendo o possível e o impossível, ou em um relacionamento em que você deu tudo de si, mas o que você recebeu em troca foi ingratidão, indiferença, ou pior ainda, desdém. Esse tipo de situação nos leva ao limite, nos faz sentir esgotados e com a sensação de que não somos bons o bastante. Mas e se eu te dissesse que não se trata de fazer mais ou tentar agradar? E se o caminho estivesse em mudar a maneira como você se posiciona e reage? Hoje, vamos falar sobre 9 princípios essenciais do estoicismo, que não são apenas filosofias distantes ou difíceis de aplicar. São ferramentas práticas, poderosas e capazes de transformar a forma como você vê o mundo, suas emoções e suas interações com os outros. O estoicismo, uma filosofia antiga e amplamente praticada por grandes figuras históricas, como o imperador romano Marco Aurélio e o filósofo Sêneca, nos ensina a dominar as emoções e encontrar serenidade, mesmo nos momentos de maior adversidade. Essas atitudes que vou compartilhar com você são como armas poderosas. Elas vão te proteger de se deixar ser controlado pelas atitudes e palavras dos outros, e mais do que isso, vão te fortalecer internamente. Assim você vai parar de correr atrás da aprovação alheia e começar a se valorizar de uma maneira tão genuína e autêntica que as pessoas ao seu redor não terão outra escolha, a não ser perceber isso. Se você já passou por situações onde sentiu que o seu valor não foi reconhecido, então esse vídeo é para você. Antes de irmos mais fundo, já aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e se essa mensagem está fazendo sentido para você até agora, já deixe seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque esse pode ser o primeiro passo para uma grande mudança na sua vida. O poder do silêncio. Uma resposta que desarma. Você já esteve naquela situação onde, por mais que tentasse explicar seu ponto de vista, parecia que a outra pessoa não estava nem um pouco interessada em ouvir o que você tinha a dizer. Era como se ela estivesse ali apenas para te provocar, esperando que você explodisse emocionalmente, perdendo completamente o controle. E nesse momento, o instinto de muitos de nós é levantar a voz, tentar se defender, falar cada vez mais alto para mostrar que temos razão. Mas o que acontece quando fazemos isso? Na verdade, sem perceber, acabamos entrando exatamente no jogo que a outra pessoa quer que joguemos. E ao fazermos isso, entregamos a ela o controle da situação. Agora, pare um instante e reflita sobre isso. Quantas vezes você se viu numa situação em que reagiu de forma impulsiva e acabou se arrependendo mais tarde? Ou ainda pior, em vez de resolver a situação, você saiu dela mais frustrado e com a sensação de que foi manipulado a agir de uma forma que não reflete quem você realmente é. Isso acontece com muita frequência, mas a boa notícia é que existe uma forma poderosa de quebrar esse ciclo. O estoicismo, uma filosofia que ensina o controle das emoções e a busca por serenidade, nos oferece uma ferramenta surpreendente, mas muitas vezes subestimada: o silêncio. E aqui está o segredo que poucos conhecem. O silêncio, quando bem utilizado, não é sinal de fraqueza ou submissão. Muito pelo contrário, é um sinal de controle total e poder interno.
Imagine o que significa estar em uma situação em que todos esperam que você perca o controle, que você exploda, e ao invés disso, você permanece sereno, calmo, em silêncio. Isso é força. Isso é domínio sobre si mesmo. Agora visualize isso. Você está em uma reunião importante no trabalho. As tensões estão altas, e de repente alguém faz um comentário rude, crítico, até mesmo injusto sobre o seu trabalho. De imediato você sente o impulso de se defender, de rebater aquela crítica, de provar que está certo. Todos os olhos se voltam para você, aguardando ansiosos a sua resposta. Mas em vez de entrar nessa armadilha emocional, você faz algo diferente. Você escolhe o silêncio. Você respira fundo, mantém o olhar calmo e firme e simplesmente não responde. O que acontece a seguir é algo que poucos percebem, mas que tem um impacto profundo na dinâmica da situação. O silêncio confunde. Ele desarma completamente a outra pessoa. Ela esperava que você reagisse, que você se defendesse, que você caísse na provocação dela. Mas ao não reagir, você tira o controle das mãos dela. Você mostra que não está à mercê das emoções do momento. Você demonstra poder. E aqui está a parte mais interessante. Quando você escolhe o silêncio, algo mágico acontece. A outra pessoa perde o controle da situação. Quem te provocou agora não sabe o que ela fez, perde completamente a força, porque ela depende da sua reação para ter impacto. E quando você não reage, você passa a ser visto como alguém que está acima dessas provocações. Alguém que tem uma força interna tão poderosa que não precisa provar nada a ninguém. Pense agora nas vezes em que você reagiu impulsivamente a uma provocação ou crítica. Quantas vezes você disse algo no calor do momento e depois se arrependeu? Quantas vezes você quis voltar no tempo e escolher suas palavras de forma mais ponderada? O silêncio te protege disso. Ele te dá o presente mais valioso em situações de conflito: o tempo. Tempo para refletir, tempo para pensar antes de agir, tempo para avaliar se vale a pena ou não entrar naquela discussão. E muitas vezes, a melhor resposta é o silêncio. Quando você usa o silêncio, você está dizendo, sem usar palavras, que você não está jogando o jogo do outro. Você não está à mercê das provocações dele. Você tem o controle da sua própria reação. E aqui está outro segredo. O silêncio não é passivo. É ativo. Ele é uma escolha deliberada de não reagir no momento, de manter sua paz interior intacta. É como um guerreiro que sabe que não precisa entrar em batalha para provar sua força. Além disso, o silêncio traz uma sensação de poder e liberdade. Poder porque você percebe que ninguém tem o controle sobre você, a não ser você mesmo. Liberdade porque você não se sente mais obrigado a responder a tudo que dizem. Você tem a liberdade de escolher como, quando e se vai responder. E muitas vezes a melhor resposta é não responder. Da próxima vez que você se encontrar em uma situação em que alguém te provoca ou te desvaloriza, faça um teste. Use o poder do silêncio. Respire fundo, mantenha a calma e observe o que acontece. Você verá como a dinâmica muda. A pessoa que te provocou ficará desconcertada, sem saber como reagir. E você sairá da situação mais forte, mais sereno e com a sensação de que dessa vez foi você quem controlou a situação. Agora, imagine o impacto disso na sua vida. Em vez de gastar sua energia em discussões desnecessárias, você preserva sua paz interior. Em vez de se arrepender por ter dito algo impulsivamente, você se sente em paz, porque escolheu o silêncio. E o mais importante, você mostra ao mundo e a si mesmo que tem controle sobre suas emoções. E isso é algo que ninguém pode tirar de você. O silêncio é uma das armas mais poderosas que você pode usar nas suas relações pessoais e profissionais. Ele não é uma fuga, mas sim uma estratégia de controle e força. Então, na próxima vez que alguém tentar te desvalorizar ou provocar, lembre-se do poder do silêncio. Use-o como sua resposta e observe como você transforma a situação ao seu favor. E aqui vai um desafio: pratique o silêncio consciente. Na sua próxima interação desafiadora, escolha o silêncio ao invés de reagir. Veja como as pessoas começam a te ver com mais respeito, como a sua presença se torna mais forte e como você, ao invés de reagir a tudo, se torna o verdadeiro dono das suas emoções. Essa é a essência do estoicismo em ação. E você está pronto para usar o poder do silêncio na sua vida? 2. A arte de não reagir. Mantenha a calma quando todos perdem a cabeça. A segunda atitude poderosa que vou compartilhar com você é o que eu gosto de chamar de a arte de não reagir.
Se você já se encontrou em uma situação onde alguém te provocou, você sabe exatamente como é sentir a pressão de querer responder à altura, rebater aquela ofensa ou crítica na mesma intensidade. Isso pode acontecer em qualquer lugar, no ambiente de trabalho, dentro da sua própria casa, em reuniões com amigos ou até mesmo em interações nas redes sociais. E o mais curioso é que muitas vezes a pessoa que te provoca está esperando exatamente essa explosão. Ela quer ver você perder a calma, quer que você perca o controle. Mas aqui está o ponto-chave. A verdadeira força não está em quem fala mais alto, mas sim em quem mantém a calma. O estoicismo, uma filosofia que preza pelo domínio das emoções, nos ensina que a verdadeira sabedoria está em não sermos controlados pelos nossos impulsos. Não se trata de ganhar a discussão ou rebater com mais intensidade, mas sim de não permitir que a provocação dite como você vai agir. Agora, imagine-se em um cenário comum, algo que todos nós já experimentamos. Você está em um jantar de família, rodeado de parentes. Todos estão conversando, quando de repente alguém solta aquele comentário ácido, seja sobre você, sua vida, suas escolhas. Você sente o sangue subir, as palmas das mãos começam a suar e seu instinto natural grita para você responder, para não deixar aquilo passar. Todos ao redor estão esperando que você faça isso. Mas ao invés de ceder à tentação de reagir impulsivamente, você faz algo diferente. Você respira fundo, sorri calmamente e escolhe o silêncio. Você opta por não responder. De imediato, o ambiente se transforma. A pessoa que te provocou fica desconcertada, pois esperava uma explosão. Todos ao redor, que aguardavam uma grande discussão, agora te observam de uma forma completamente diferente. O que você acaba de fazer? Você quebrou as expectativas e se colocou no controle da situação. Essa habilidade de não reagir no calor do momento é incrivelmente poderosa. Enquanto a maioria das pessoas se deixa levar pelos impulsos, você escolhe a serenidade. E quando você escolhe não reagir, você está enviando uma mensagem muito clara. Ninguém tem o controle sobre as suas emoções, a não ser você. A provocação, que poderia ter gerado um conflito, se desfaz no silêncio. A pessoa que te atacou não sabe como proceder, porque você simplesmente não deu a ela o que ela queria, uma reação emocional. E aqui está um dos maiores segredos sobre a arte de não reagir. Ela desarma totalmente o outro. Se a pessoa que te provoca está esperando que você rebata ou se defenda, o que acontece quando você não faz? Ela perde o controle da situação. Você, ao não reagir, se coloca numa posição de superioridade emocional. Você demonstra na prática que é maior do que o conflito, que não está ali para se deixar levar por comentários insignificantes. E isso, meus amigos, é algo raro de se ver hoje em dia. Agora, pense nas vezes em que você reagiu sem pensar, levado pelo calor do momento. Quantas vezes você acabou dizendo coisas que não queria, magoou alguém, ou mesmo se arrependeu por ter perdido o controle? Reagir impulsivamente muitas vezes nos coloca em situações que poderiam ser facilmente evitadas. Ao escolher não reagir, você se protege dessas consequências. Você cria um espaço de reflexão entre o que aconteceu e o que vai decidir fazer a respeito. O estoicismo nos ensina que nem todo conflito merece nossa atenção. Em outras palavras, você não precisa participar de todas as batalhas emocionais que surgem no seu caminho. E aqui está algo que você precisa lembrar. Quando alguém te provoca, é porque quer te controlar. Quer que você jogue o jogo dela, que entre na disputa e perca o foco. Mas, ao não reagir, você se mantém acima da situação. Você não é mais um peão no tabuleiro emocional da outra pessoa. Você é o mestre de suas próprias emoções. Agora, eu sei que isso não é fácil. Reagir é fácil. É o caminho mais rápido. O difícil, o que exige verdadeira sabedoria e força interior, é não reagir. Pense nisso. Reagir de forma impulsiva é muitas vezes o resultado da falta de controle. Quando você se permite reagir imediatamente a uma provocação, você está dando a outra pessoa o poder sobre como você vai se comportar. Mas ao segurar esse impulso, ao dar um passo atrás e não cair na armadilha da emoção momentânea, você está mostrando um domínio de si que poucas pessoas conseguem ter. E isso não só muda a forma como você se sente, como também muda a maneira como as pessoas ao seu redor te veem. Quando você escolhe não reagir, você se torna uma pessoa mais respeitada, alguém que não se deixa levar por qualquer comentário ou crítica. Sua presença se torna mais sólida, e as pessoas começam a perceber que, quando você fala, é porque realmente vale a pena ouvir.
você se transforma numa figura que inspira confiança e respeito. Mas não é só sobre o que os outros pensam de você. A arte de não reagir traz algo ainda mais valioso: paz interior. Quando você aprende a controlar suas reações, você começa a viver de forma mais serena. Você percebe que não precisa se envolver em todas as discussões, que pode escolher com sabedoria as batalhas que vale a pena lutar. E isso faz toda a diferença no seu bem-estar emocional. Na próxima vez que alguém tentar te provocar ou desestabilizar, lembre-se desse ensinamento. Respire fundo e escolha não reagir. Ao fazer isso, você estará exercendo um dos maiores poderes que o estoicismo nos ensina: o poder de não ser controlado pelas emoções. Isso não só vai transformar a maneira como você lida com os conflitos, mas também a forma como você se enxerga. Você perceberá que não precisa provar nada a ninguém e que a sua serenidade e autocontrole são as maiores provas da sua força. Então aqui está meu convite para você. Na sua próxima situação de conflito, pratique a arte de não reagir. Respire, mantenha calma e veja como isso muda a dinâmica da interação. Você verá que o controle está nas suas mãos e que a verdadeira força não está em quem grita mais alto, mas em quem consegue manter a paz em meio ao caos. 3. Autossuficiência. Ser independente é a sua maior força, agora. Pare um momento e imagine como seria não depender da aprovação de absolutamente ninguém. Como seria viver sem a necessidade de que os outros validem suas escolhas ou te reconheçam para que você se sinta bem consigo mesmo? Essa é a verdadeira liberdade e é um dos pilares centrais da filosofia estoica: a autossuficiência emocional. Ser autossuficiente é uma das maiores formas de poder que você pode alcançar na vida, porque nesse estado, nada nem ninguém pode te controlar. Quando falamos de autossuficiência, estamos falando de não precisar da validação externa para se sentir completo. Pense bem. Quantas vezes você já se pegou esperando o reconhecimento de um chefe, de um amigo ou até de um parceiro e ficou frustrado porque esse reconhecimento nunca veio? Quantas vezes você se dedicou ao máximo em um projeto ou em uma relação, esperando que alguém notasse seu esforço apenas para sentir que foi ignorado ou subestimado? O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade e poder vem quando você não mais precisa dessa validação. Ser autossuficiente significa que o seu valor vem de dentro para fora, que a sua confiança e autoestima não são definidas pelo que os outros pensam de você, mas sim pelo que você sabe sobre si mesmo. Quando você alcança esse nível de independência, as opiniões dos outros se tornam irrelevantes. Você faz o que faz porque acredita nisso, porque é fiel aos seus próprios princípios e valores, e não porque quer agradar ou ser aceito pelos outros. Agora, imagine o seguinte cenário. Você está em uma reunião de trabalho e acaba de entregar um projeto em que se dedicou profundamente. No entanto, o reconhecimento não vem. Seu chefe não elogia, seus colegas não notam o esforço e você sai da sala com um silêncio desconfortável. Para muitas pessoas, isso seria devastador. Elas sairiam da sala sentindo-se desvalorizadas, subestimadas, como se todo o esforço não tivesse valido a pena. Mas, e se ao invés de se sentir assim, você soubesse que o valor do que você fez não depende do reconhecimento de ninguém? Que o simples fato de ter dado o seu melhor já é suficiente para você? Essa é a autossuficiência. Quando você desenvolve essa independência emocional, as críticas não te afetam tanto, e a falta de reconhecimento não te abala, porque você sabe que não precisa da aprovação dos outros para ser bom no que faz. Sua confiança vem de um lugar muito mais profundo, um lugar onde somente você tem o poder de definir o seu valor. E esse poder, meus amigos, é inquebrável. Um dos maiores benefícios de ser autossuficiente é que as pessoas ao seu redor começam a perceber isso. Elas sentem que você não está buscando aprovação ou tentando agradar. E sabe o que isso causa? Um profundo respeito. Quando você não precisa da validação dos outros, você se torna mais poderoso, porque as pessoas ao seu redor percebem que não têm controle sobre você. Elas não podem usar a falta de reconhecimento ou julgamento para te manipular ou te manter no seu lugar, porque você não depende disso para ser feliz. Ser autossuficiente não significa ser arrogante ou isolado. Pelo contrário, significa que você é seguro o suficiente em quem você é para se conectar com os outros de uma forma genuína e saudável. Quando você não precisa desesperadamente da aprovação externa, você pode escolher suas relações e interações com muito mais discernimento.
Você se cerca de pessoas que te elevam e inspiram, e não de pessoas que sugam sua energia ou desvalorizam suas contribuições. Vamos fazer uma reflexão juntos. Quantas vezes, ao longo da sua vida, você se esforçou demais para ser reconhecido ou apreciado, apenas para se sentir frustrado no final? Seja no trabalho, em casa ou nos seus círculos sociais, isso é algo que acontece com frequência. Mas, e se a partir de agora, você decidir que o reconhecimento dos outros não será mais o seu termômetro de valor? Que você vai confiar em si mesmo, nas suas habilidades, nos seus talentos, sem esperar que alguém te aplauda ou elogie? Quando você se torna autossuficiente, você passa a aceitar menos migalhas nas suas relações. Porque você sabe que não precisa se contentar com menos do que merece. Você não aceita migalhas de respeito, de atenção, de consideração, porque sabe que pode se sustentar sozinho. Você sabe que o seu valor não está nas mãos de ninguém mais, e isso te dá uma confiança inabalável. E sabe o que acontece quando as pessoas percebem isso? Elas começam a te tratar de maneira diferente. Elas passam a te respeitar mais, porque sabem que você não está mais à mercê das opiniões delas. Essa mudança na dinâmica das suas relações é poderosa, porque você passa a ser visto como uma pessoa forte, independente e segura de si. E isso atrai as pessoas certas à sua vida, ao mesmo tempo que afasta aquelas que querem te manipular ou subestimar. Imagine como seria libertador não precisar mais mendigar atenção ou validação. Não precisar mais fazer coisas esperando que alguém finalmente reconheça seu esforço, mas sim fazer porque você sabe que é capaz, que o que você faz tem valor, independentemente de quem reconhece isso ou não. E não se trata de ser egoísta, longe disso. Ser autossuficiente não significa que você vai viver isolado, sem precisar de ninguém. Na verdade, é o oposto. Quando você é autossuficiente, você escolhe suas relações de maneira mais saudável. Você se conecta com os outros porque quer, e não porque precisa da aprovação deles. E isso faz com que tornem muito mais autênticas, baseadas em respeito mútuo e não em uma necessidade de validação. Por isso, meu convite hoje é que você comece a cultivar essa autossuficiência emocional. Comece a confiar mais em si mesmo, nas suas capacidades, no seu valor. Não espere que os outros te digam o quão bom você é ou o quanto você merece. Você já sabe disso. E quando você internaliza essa verdade, você se torna inabalável. As críticas, os julgamentos, a falta de reconhecimento, nada disso consegue mais te abalar, porque você sabe que o seu valor vem de dentro. Então, da próxima vez que alguém te subestimar, da próxima vez que você sentir que não está recebendo o reconhecimento que merece, lembre-se da sua força interna. Lembre-se de que você não precisa disso para ser feliz, para se sentir completo. Você já é suficiente. E quando você adota essa mentalidade, o mundo ao seu redor começa a mudar. As pessoas começam a te respeitar mais, a te valorizar de verdade, porque elas veem que você não é mais dependente da validação delas. E esse, meus amigos, é o maior poder que você pode ter. O poder de ser autossuficiente, de ser dono da sua própria confiança, de saber que o seu valor não está nas mãos de ninguém mais. Essa é a verdadeira liberdade. 4. Estabelecer limites. O respeito começa por vós. Vamos falar agora sobre algo que muitas pessoas esquecem, mas que é fundamental para o nosso bem-estar: os limites. Limites são essenciais para que possamos proteger nossa paz, nosso tempo e nossa energia. Quantas vezes você já se sentiu esgotado, sobrecarregado ou até mesmo desrespeitado, porque as pessoas ao seu redor estavam constantemente ultrapassando seus limites? Talvez seja aquele colega que sempre te pede favores, o chefe que não respeita o seu horário, ou até amigos e familiares que demandam mais de você do que você pode oferecer. Se isso soa familiar, é hora de rever suas fronteiras. Estabelecer limites não é um ato egoísta. Pelo contrário, é uma das formas mais profundas de se respeitar. Quando você define claramente o que é aceitável e o que não é, você está enviando uma mensagem muito clara para o mundo. Eu me valorizo o suficiente para não permitir que ultrapassem meus limites. E essa é uma lição poderosa. Porque, na verdade, ninguém vai respeitar seus limites se você mesmo não os estabelecer primeiro. Acontece o seguinte: quando você permite que os outros ultrapassem suas barreiras, você está mostrando que seus limites não são importantes. E o que as pessoas fazem? Elas continuam avançando, não porque sejam más ou egoístas, mas porque você não traçou uma linha clara. Elas não sabem até onde podem ir, então vão continuar testando.
E quem sofre com isso? Você. Agora pense numa situação em que você se sentiu desrespeitado. Talvez tenha sido no trabalho, onde seu chefe pediu para você ficar além do horário repetidamente, mesmo sabendo que isso afetaria sua vida pessoal. Ou talvez tenha sido em casa, onde um amigo ou familiar constantemente te pede mais do que você pode dar, deixando você exausto e sem tempo para cuidar de si mesmo. Por que você permitiu isso? A verdade é que as pessoas só fazem com você aquilo que você permite. Se você não diz nada, se não estabelece limites, o outro lado simplesmente não vai saber que está cruzando uma linha. E é aqui que entra a importância de se posicionar. Quando você começa a estabelecer limites claros, algo mágico acontece. As pessoas começam a te respeitar mais. Elas percebem que você valoriza o seu tempo, sua energia e que não vai aceitar ser tratado de qualquer forma. Elas passam a ver que você não está disponível para tudo e para todos, e isso desperta um respeito natural. Afinal, quando alguém sabe o que quer e até onde vai, isso inspira admiração. Estabelecer limites não significa ser rude ou criar conflitos. Na verdade, você pode fazer isso de maneira firme, mas gentil. Dizer algo como, olha, eu realmente quero ajudar, mas nesse momento não posso. Ou eu aprecio o que você está dizendo, mas preciso de um tempo para mim agora. Essas são formas simples, mas eficazes, de demonstrar que você tem limites e que eles precisam ser respeitados. Agora, vamos ser sinceros. Quanto tempo da sua vida você já perdeu, se sentindo mal porque deixou alguém ultrapassar seus limites? Seja no trabalho, em um relacionamento ou com amigos, quantas vezes você já permitiu que as pessoas fossem além do que você considerava aceitável, apenas para evitar um confronto? E o que isso te custou? Muitas vezes a gente tem medo de estabelecer limites, porque acredita que isso vai afastar as pessoas, que elas vão nos achar egoístas ou que vão se magoar. Mas o que realmente acontece quando você não coloca limites? Você se magoa, você acaba se sentindo ressentido, frustrado e esgotado, e a qualidade das suas relações acaba caindo. Porque no fundo, quando você não se respeita, como pode esperar que os outros te respeitem? Estabelecer limites é um dos maiores atos de amor próprio que você pode praticar. É dizer para si mesmo e para o mundo, eu mereço ser respeitado, eu mereço meu tempo, eu mereço minha paz. E quando você faz isso, algo incrível acontece. Você começa a se respeitar mais. E acredite, quando você se respeita, os outros seguem o seu exemplo. A primeira vez que você estabelecer um limite pode ser desconfortável. Pode ser que as pessoas ao seu redor fiquem surpresas, afinal, elas não estão acostumadas a você dizer não. Mas a verdade é que o não bem colocado é uma das palavras mais poderosas que você pode usar para proteger a sua saúde mental e emocional. Não. O não, dito com firmeza, mas com respeito, é uma mensagem clara de que você sabe o que é importante para você e que não vai abrir mão disso. E o mais interessante é que ao longo do tempo, você verá que estabelecer limites não afasta as pessoas que realmente importam. Na verdade, isso fortalece as suas relações. As pessoas começam a te ver como alguém confiável, alguém que sabe o que quer e que não vai se deixar levar pelo desejo dos outros. Isso cria respeito. E quem não respeitar seus limites? Bem, talvez essa pessoa nem devesse estar na sua vida para começar. Estabelecer limites também tem um impacto profundo na sua própria percepção de si mesmo. Quando você começa a dizer não por o que não te serve, você começa a dizer sim por o que realmente importa. Você passa a ter mais tempo e energia para investir em projetos e pessoas que realmente agregam valor à sua vida. Você passa a viver de forma mais alinhada com os seus valores e princípios. Então aqui está o desafio. Da próxima vez que alguém tentar ultrapassar seus limites, seja firme. Diga não quando for preciso. Diga não sem culpa, sabendo que isso é necessário para manter a sua paz, o seu bem-estar. Estabelecer limites é um sinal de força, não de fraqueza. E quanto mais você fizer isso, mais perceberá que as pessoas começam a te tratar de maneira diferente. Elas começam a te respeitar mais, porque sabem que você não vai aceitar menos do que merece. E mais importante ainda, você vai começar a se respeitar mais. Porque no fundo, estabelecer limites não é sobre os outros, é sobre você. É sobre o quanto você se valoriza. O quanto você acredita que merece viver uma vida onde suas necessidades e seu bem-estar são levados em consideração. Lembre-se sempre, o respeito começa por você. Se você não se valorizar o suficiente para estabelecer limites, ninguém o fará por você.
Então, que tal começar hoje? Que tal fazer esse exercício de amor próprio e colocar limites claros na sua vida? As pessoas que realmente se importam vão respeitar isso, e você vai se sentir mais fortalecido e mais em paz. Agora me diga, qual é o primeiro limite que você vai estabelecer? Compartilhe nos comentários e vamos juntos nessa jornada de construir relações mais saudáveis e respeitosas, começando pelo respeito a nós mesmos. 5. Usar o tempo a seu favor. Paciência é sabedoria. Quantas vezes você já se viu numa situação em que alguém te pressionava a tomar uma decisão rapidamente? Seja por conta de uma crítica, uma cobrança no trabalho, ou até mesmo uma situação inesperada na vida pessoal, o mundo moderno parece constantemente exigir que a gente reaja imediatamente. Mas e se eu te dissesse que você não precisa se apressar? Que na verdade o tempo pode ser o seu maior aliado? No estoicismo, uma das lições mais valiosas é aprender a usar o tempo a seu favor. Os estoicos viam a paciência não como passividade, mas como uma forma ativa de ganhar clareza. Quando você escolhe ser paciente, você está se dando o presente mais precioso que pode existir: o tempo para pensar, avaliar e tomar uma decisão no momento certo. Agora, pense em quantas vezes você já tomou decisões precipitadas e depois se arrependeu. Talvez tenha sido uma resposta rápida a uma provocação, ou talvez uma decisão no trabalho que foi feita com pressa. E o que aconteceu? Muitas vezes, essas decisões feitas impulsivamente acabam gerando arrependimentos. Porque quando agimos movidos pela emoção do momento, sem tempo para ponderar, corremos o risco de não ver a situação por completo. A paciência é, na verdade, um ato de autocontrole. Quando você escolhe esperar, ao invés de reagir imediatamente, você ganha uma vantagem. Você ganha a capacidade de ver a situação de diferentes ângulos, de prever consequências e de escolher sua resposta com sabedoria. Enquanto a maioria das pessoas está reagindo impulsivamente às pressões externas, você está estrategicamente ganhando terreno, usando o tempo para planejar sua melhor ação. Imagine isso: você está em uma reunião e alguém faz uma crítica inesperada ao seu trabalho. Todos ao redor esperam que você rebata, que você se defenda imediatamente. Mas ao invés disso, você escolhe esperar. Você respira fundo, ouve a crítica e diz que vai refletir sobre aquilo antes de responder. Esse ato de paciência não só confunde quem te criticou, mas também te dá tempo para analisar a situação e responder de uma forma muito mais ponderada e eficaz. A paciência desconcerta as pessoas. O mundo está acostumado com reações imediatas. As pessoas esperam que você reaja no calor do momento, que você se deixe levar pela emoção. Quando você opta por não fazer isso, quando você espera, você toma o controle da situação. A sua paciência, na verdade, te coloca no comando. E aqui está o ponto mais importante: ser paciente não significa ser passivo. Muitos confundem a paciência com inação, mas a verdade é que ser paciente é uma escolha ativa. Você está escolhendo não reagir imediatamente, não porque não sabe o que fazer, mas porque está esperando o momento certo. E o momento certo, meus amigos, pode fazer toda a diferença. Pense em uma situação na sua vida em que você foi pressionado a tomar uma decisão rapidamente. Talvez tenha sido um prazo apertado no trabalho, ou alguém exigindo uma resposta imediata em um conflito pessoal. Como você se sentiu? Talvez tenha se sentido encurralado, sem saída, como se precisasse reagir naquele exato momento. Mas aqui está a verdade: você não precisa. Você tem o direito de esperar. Você tem o direito de usar o tempo a seu favor. E isso, por si só, já te coloca em uma posição de poder. Quando você se dá o direito de ser paciente, você se protege de agir de maneira precipitada. Você ganha controle sobre a situação e evita erros que poderiam ser evitados com mais reflexão. E tem mais. Quando as pessoas ao seu redor percebem que você não reage sob pressão, elas começam a te ver de maneira diferente. Elas percebem que você não é movido pelas circunstâncias externas, mas que você tem controle sobre suas próprias ações. Isso cria respeito. As pessoas começam a te ver como alguém que age com calma, ponderação e sabedoria. E sabe o que é interessante? Quanto mais você pratica a paciência, mais você percebe o quanto o tempo é seu aliado. Muitas vezes o que parecia ser uma urgência no momento acaba se resolvendo sozinho quando você dá um pouco de tempo. As situações mudam, as pessoas mudam, e você consegue enxergar a verdadeira essência dos problemas quando dá tempo para as coisas se assentarem.
No estoicismo, a paciência é vista como uma das maiores virtudes, porque ela nos dá o poder de não sermos escravos do tempo, mas sim mestres dele. Quando você usa o tempo a seu favor, você se torna mais estratégico, mais consciente e mais eficaz em tudo que faz. Então, aqui vai um desafio para você. Da próxima vez que se sentir pressionado a tomar uma decisão rápida, pare. Respire. Dê a si mesmo o tempo que você precisa. Não permita que o mundo te empurre a reagir antes de estar pronto. Use o tempo para ganhar clareza, para pensar e para agir no momento certo. E lembre-se, você tem o direito de esperar. O tempo é seu aliado. A sabedoria está em usá-lo a seu favor. Quanto mais você pratica a paciência, mais perceberá como isso muda a sua vida. E quanto mais você espera, mais claro o caminho se torna. Porque, no final das contas, a paciência não é sobre esperar, é sobre saber o que fazer enquanto se espera. 6. Gratidão, a arma mais poderosa contra a negatividade. Agora quero compartilhar com você uma atitude que pode parecer um tanto contraditória à primeira vista, mas que carrega um poder imenso de transformação. A gratidão. Sim, você leu certo. Estou falando de enfrentar situações negativas, críticas e desrespeitos, com uma resposta que para muitos pode parecer inesperada. A gratidão. Normalmente, quando somos criticados ou atacados de alguma forma, nossa primeira reação tende a ser de defesa ou, em muitos casos, de contra-ataque. Sentimos raiva, frustração, tristeza e acabamos devolvendo a negatividade que recebemos. Mas o que acontece quando, ao invés de reagirmos com essas emoções, escolhemos agradecer? Imagine isso. Alguém faz um comentário maldoso, te desrespeita ou critica duramente algo que você fez. Todos ao redor esperam que você reaja com dureza ou, no mínimo, se defenda. Mas ao invés disso, você olha para a pessoa com serenidade e diz: "Obrigado pelo seu ponto de vista, vou refletir sobre isso." Você consegue imaginar o impacto que isso teria? Essa resposta desarma completamente a pessoa. Porque o que ela esperava era uma briga, uma defesa acalorada. Mas o que ela recebeu foi tranquilidade e força. A gratidão tem esse poder incrível de desarmar. Quando alguém tenta te derrubar ou te provocar, o que ela espera é que você reaja de forma negativa. Afinal, é isso que quase todos fazem. Mas, quando você age com gratidão, você surpreende, você vira o jogo. A pessoa fica sem saber como continuar, porque a sua resposta vai contra todas as expectativas dela. Gratidão é como um espelho que reflete a intenção do outro de volta para ele, mas de uma forma tão inesperada que o desarma completamente. Mas a gratidão não para por aí. Ela não só desarma quem tenta te abalar, como também muda a sua própria perspectiva. Quando você escolhe agradecer, mesmo em situações difíceis, você começa a treinar sua mente para enxergar o lado positivo em todas as coisas. E essa prática transforma sua vida de dentro para fora. Porque veja bem, a gratidão não é só uma resposta educada ou um truque psicológico para confundir os outros. Ela é uma prática que fortalece sua própria alma. Ao praticar a gratidão diariamente, você começa a perceber que, mesmo nas piores situações, há algo pelo que você pode ser grato. Talvez seja pelo aprendizado que aquela crítica trouxe, pela oportunidade de desenvolver paciência, ou até mesmo pela chance de provar a si mesmo que você é maior do que qualquer provocação. A gratidão transforma o negativo em positivo. Ela te dá uma nova perspectiva e te fortalece de uma maneira que ninguém pode tirar de você. Vamos pensar nisso com mais profundidade. Quantas vezes você já enfrentou uma situação em que alguém foi rude ou injusto com você? Talvez no trabalho, um colega que fez um comentário depreciativo. Talvez um amigo ou um familiar que te criticou de forma dura. O que você fez naquela hora? Se você foi como a maioria das pessoas, provavelmente sentiu raiva, talvez até tenha se defendido ou rebatido. E no final do dia, isso te deixou com um sentimento amargo, não é? Agora imagine essa mesma situação, mas ao invés de responder com raiva ou ressentimento, você responde com gratidão. Obrigado pela sua crítica, ela me faz refletir sobre minhas ações. Ao fazer isso, você não só desarma o outro, mas retoma o controle da situação. Porque agora, você não está reagindo às emoções negativas da pessoa. Você está mostrando que é maior do que aquele ataque, que sua paz interior é algo que ninguém pode tirar de você. E essa mudança de postura muda não só como os outros te veem, mas também como você se vê. Você percebe que não é vítima das circunstâncias, mas sim alguém que tem poder sobre como interpreta e responde às situações da vida. E isso é transformador.
Porque à medida que você se treina para ser grato, sua mente começa a buscar o positivo em todas as áreas da sua vida. Ao praticar a gratidão, você se torna menos reativo e mais centrado. Você percebe que a paz que você sente não depende do que acontece ao seu redor, mas do que acontece dentro de você. E aqui está o segredo. A gratidão não é uma resposta passiva. Na verdade, ela é um ato de poder. Porque ao agradecer, você está dizendo que, não importa o que aconteça, você é forte o suficiente para encontrar algo de valor na experiência. E claro, isso não significa que você deve ignorar comportamentos tóxicos ou aceitar abusos. Pelo contrário, gratidão não é sobre aceitar o inaceitável, mas sim sobre escolher não carregar o peso da negatividade dos outros. Quando você responde com gratidão, você está devolvendo a responsabilidade emocional para outra pessoa, enquanto mantém sua própria paz intacta. Agora eu vou te dar um exemplo prático. Pense em uma situação em que alguém no seu trabalho constantemente te menospreza. Talvez um chefe que nunca parece satisfeito, ou um colega que adora apontar seus erros. A cada crítica, você sente aquela raiva surgindo, aquele desejo de se defender ou até de devolver a ofensa. Mas o que aconteceria se em vez disso você dissesse algo como: eu realmente aprecio o seu feedback. Ele me dá uma oportunidade de melhorar. Parece simples, mas é extremamente poderoso. Ao dizer isso, você não está aceitando a negatividade, você está transformando ela em algo útil para você. E essa é a verdadeira beleza da gratidão. Ela transforma as adversidades em oportunidades. Quando você adota essa mentalidade, as pessoas ao seu redor também começam a te ver de forma diferente. Elas percebem que não podem mais te desestabilizar facilmente. Que você é uma pessoa que não reage da maneira esperada, mas que tem um domínio emocional que poucos têm. E isso gera respeito. A gratidão, meus amigos, é uma prática diária. E como qualquer prática, ela requer esforço no começo, mas com o tempo se torna parte de quem você é. A cada dia você encontra mais motivos para agradecer, mesmo nas situações mais difíceis. E quanto mais você agradece, mais você percebe o poder que essa atitude traz para a sua vida. Então, da próxima vez que alguém tentar te derrubar com críticas ou desrespeito, responda com gratidão. Diga a si mesmo: essa situação, de alguma forma, está me ajudando a crescer. E veja como essa simples mudança de perspectiva começa a transformar não só a sua reação, mas toda a dinâmica das suas relações. 7. Resiliência. Levante-se, não importa quantas vezes caiu. Todos nós passamos por momentos difíceis. Não há quem tenha vivido sem enfrentar desafios, problemas ou até derrotas que pareciam insuperáveis. Mas a verdadeira força não reside em nunca cair, e sim na capacidade de se levantar toda vez que você cai. E isso, meus amigos, é o que chamamos de resiliência. A resiliência é uma das virtudes mais poderosas e transformadoras dentro do estoicismo. Ela nos ensina que, embora a vida seja repleta de altos e baixos, o que realmente importa é como você lida com as quedas. O que define uma pessoa não são as vezes que ela tropeçou, mas a coragem e a força que ela teve para se erguer novamente. Cada vez que você se levanta após uma queda, você se torna mais forte, mais preparado para enfrentar o que vier. Vamos refletir sobre isso. Quantas vezes você já passou por situações em que pensou: eu não vou conseguir superar isso? Talvez tenha sido a perda de um emprego, o término de um relacionamento importante, ou um projeto que não deu certo, apesar de todo o seu esforço. Naquele momento, pareceu que o chão se abriu sob seus pés e que não havia mais para onde ir. Mas, de alguma forma, você se levantou. Pode ter sido devagar, pode ter doído, mas você se levantou. E aqui está você, mais forte do que antes. A resiliência não é só sobre aguentar. É sobre aprender com cada queda e usar essas lições para se fortalecer. É como um músculo que se desenvolve a cada vez que é exigido. O filósofo estoico Epicteto costumava dizer que as circunstâncias não fazem o homem, elas apenas o revelam. E essa é a verdade mais profunda da resiliência. É nos momentos de dificuldade que descobrimos do que somos feitos. Você já notou que muitas vezes as pessoas que mais tentam te derrubar são as que mais temem a sua resiliência? Elas tentam te desestabilizar porque sabem que, se você continuar se levantando, será inabalável. É isso que elas não querem ver, sua força. E aqui está o segredo.
Quanto mais você resiste, quanto mais você insiste em se levantar, mais você se torna indestrutível. Imagine uma árvore durante uma tempestade. Os ventos são fortes, a chuva é implacável e em alguns momentos parece que o tronco vai se quebrar. Mas em vez disso, a árvore se inclina, se adapta e resiste. E quando a tempestade passa, ela está ali, mais forte do que antes. Isso é resiliência. A tempestade não destruiu a árvore, ela a tornou mais forte. Assim também acontece com você. Cada desafio, cada queda é uma chance de crescer, de fortalecer seu espírito e sua mente. O que te derrubou hoje te preparou para resistir ao que virá amanhã. E não importa quantas vezes a vida tente te derrubar, não importa quantas vezes você tropeçou, o importante é que você se levante uma vez mais. E se levante mais forte. Agora, vamos falar de algo que muitas vezes impede as pessoas de se levantarem. O medo de fracassar novamente. Quantas vezes você já pensou, e se eu tentar de novo e cair de novo? Esse medo é natural, mas também é uma armadilha. O medo de cair novamente nos paralisa, nos impede de tentar de novo. Mas como os estoicos nos ensinam, o fracasso faz parte do caminho. Cair é parte do processo de crescimento. O verdadeiro fracasso não está na queda, mas em desistir de tentar se levantar. Lembre-se de que a vida não é uma linha reta. Não é um caminho sem obstáculos. Pelo contrário, é uma jornada cheia de curvas, desvios e barreiras. Mas são essas dificuldades que moldam quem somos. Quando você olha para trás e vê todas as vezes que caiu e se levantou, você percebe o quanto cresceu e o quanto mais forte se tornou. Agora, eu quero que você pense em um desafio que você está enfrentando atualmente. Pode ser algo no trabalho, na sua vida pessoal, ou até algo interno, como a insegurança ou o medo de falhar. Esse desafio está tentando te derrubar, certo? Mas eu estou aqui para te lembrar de algo. Você já superou coisas antes, e você vai superar isso também. A resiliência é o que nos permite continuar avançando, mesmo quando o caminho parece impossível. E quando você pratica a resiliência, você começa a enxergar os obstáculos de uma maneira diferente. Você percebe que cada desafio é, na verdade, uma oportunidade disfarçada. Uma chance de se fortalecer, de aprender mais sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. E aqui está o ponto mais importante. Quanto mais você se levanta, mais você prova para si mesmo que é capaz. E isso constrói uma confiança interna que nada e ninguém pode tirar de você. Você começa a se ver como alguém que é inabalável. E é essa confiança que vai te guiar pelos próximos desafios. Pessoas resilientes são como rochas. Elas podem ser atingidas por ondas de problemas, mas não se desfazem. Elas permanecem firmes, sabendo que no final a tempestade vai passar. Mas elas ainda estarão ali, mais sólidas do que nunca. E quem tenta te derrubar percebe isso. Percebe que por mais que tentem, você sempre se levanta. E isso os desarma. Isso os faz perceber que você não é alguém que desiste facilmente. Você é alguém que persiste, que luta, que continua. E isso é inspirador. Se você está passando por um momento difícil agora, lembre-se disso. A dor é temporária, mas o que você aprende e a força que você ganha são para sempre. Cada vez que você se levanta, você está mostrando ao mundo e, mais importante, a si mesmo, que você é mais forte do que qualquer obstáculo. Então levante-se. Não importa quantas vezes você já caiu. O que importa é que desta vez você vai se levantar mais forte. E na próxima também, porque é isso que você faz. É isso que nós, humanos, somos capazes de fazer. 8. Honestidade brutal. A verdade como sua melhor defesa. Ser honesto não é fácil, especialmente quando a verdade pode ser desconfortável ou até dolorosa. Mas a honestidade, segundo o estoicismo, é uma das virtudes mais poderosas que você pode praticar. Ser brutalmente honesto não significa ser rude ou insensível, mas sim ser transparente e fiel aos seus valores, mesmo quando é difícil ou impopular. Imagine estar em uma situação em que você cometeu um erro no trabalho. A reação comum seria tentar esconder o erro, minimizar sua responsabilidade ou até mesmo culpar outra pessoa. Mas e se em vez disso você simplesmente dissesse, sim, eu errei, e aqui está o que vou fazer para corrigir isso. Essa abordagem de honestidade brutal não só desarma as críticas, como também constrói confiança. As pessoas começam a te ver como alguém confiável, que não foge da responsabilidade, e isso te dá uma vantagem em qualquer ambiente. Vamos aprofundar essa ideia. A honestidade brutal é uma prática que exige coragem e integridade. Não é sobre expor cada detalhe da sua vida ou ser brutalmente sincero a ponto de ferir os sentimentos dos outros.
É sobre ser transparente e verdadeiro consigo mesmo e com os outros, mesmo quando a verdade é difícil de enfrentar. A importância da honestidade brutal. No estoicismo, a honestidade é vista como um pilar fundamental para uma vida virtuosa. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, dizia que a honestidade é a base de todas as virtudes. Sem honestidade, outras virtudes como a coragem, a justiça e a sabedoria não podem prosperar. A honestidade brutal nos força a enfrentar a realidade como ela é, sem ilusões ou enganos, o que nos permite tomar decisões mais sábias e alinhadas com nossos verdadeiros valores. Exemplos de honestidade brutal na prática. Vamos explorar alguns exemplos práticos de como a honestidade brutal pode ser aplicada em diferentes aspectos da vida. 1. No trabalho. Situação: você cometeu um erro em um projeto importante. Reação comum: tentar esconder o erro ou culpar um colega. Reação honesta: admitir o erro e apresentar um plano de correção. Resultado: seus colegas e superiores te veem como alguém confiável e responsável, aumentando a confiança depositada em você. 2. Em relacionamentos pessoais. Situação: você se sentiu magoado por algo que seu parceiro disse ou fez. Reação comum: guardar rancor ou evitar a conversa. Reação honesta: expressar sentimentos de forma clara e aberta, sem acusar. Resultado: a relação se fortalece com base na transparência e no respeito mútuo. 3. Na vida pessoal. Situação: você está passando por um momento difícil e precisa de ajuda. Reação comum: fingir estar bem para não sobrecarregar os outros. Reação honesta: compartilhar seus sentimentos e buscar apoio. Resultado: você recebe o apoio necessário e fortalece seus laços de confiança com as pessoas ao seu redor. Benefícios da honestidade brutal. Construção de confiança. Quando você é honesto, as pessoas ao seu redor aprendem a confiar em você. Elas sabem que podem contar com a sua palavra e que você não esconderá verdades importantes. Autenticidade. A honestidade brutal permite que você seja verdadeiramente autêntico. Você não precisa se preocupar em manter máscaras ou fingir ser alguém que não é, o que leva a uma maior satisfação pessoal e autenticidade nas suas interações. Resolução eficiente de problemas. Ao ser honesto sobre os problemas, você facilita a identificação das causas reais e a implementação de soluções eficazes. Negar ou esconder os problemas apenas os agrava, enquanto a honestidade permite enfrentá-los de frente. Crescimento pessoal. A honestidade brutal te força a enfrentar suas falhas e fraquezas, o que é essencial para o crescimento pessoal. Reconhecer e aceitar suas imperfeições é o primeiro passo para melhorá-las. Como praticar a honestidade brutal? 1. Autoavaliação constante. Reflita sobre suas ações e intenções regularmente. Pergunte a si mesmo se está sendo verdadeiramente honesto consigo mesmo e com os outros. 2. Comunicação clara e direta. Quando for falar sobre algo delicado, seja claro e direto, evitando rodeios ou eufemismos. Isso ajuda a evitar mal-entendidos e transmite sua mensagem de forma eficaz. 3. Aceitação da responsabilidade. Quando cometer um erro, assuma a responsabilidade. Não procure justificativas ou culpados. Mostre que está disposto a aprender e a corrigir o que foi feito de errado. 4. Empatia e sensibilidade. Embora a honestidade brutal envolva dizer a verdade, faça isso com empatia e sensibilidade. Considere os sentimentos dos outros e encontre uma maneira de expressar a verdade de forma que não seja desnecessariamente dolorosa. 5. Consistência. Seja consistente na sua prática de honestidade. Não deixe que pequenas mentiras ou omissões corroam a confiança que você constrói com a honestidade. Superando os desafios da honestidade brutal. Medo de rejeição. Muitas vezes evitamos a honestidade por medo de sermos rejeitados ou de causar conflito. No entanto, a honestidade verdadeira fortalece as relações, criando laços baseados na confiança e no respeito mútuo. Cultura de mentiras. Vivemos em uma sociedade onde muitas vezes mentiras pequenas são toleradas ou até encorajadas para evitar confrontos. Mudar essa mentalidade exige coragem, mas os benefícios a longo prazo são imensos. Vulnerabilidade. Ser honesto pode nos deixar vulneráveis, mas essa vulnerabilidade é onde reside a verdadeira força. Ao nos mostrarmos verdadeiros, fortalecemos nossa resiliência emocional e nossa capacidade de enfrentar desafios com integridade. Conclusão: a honestidade brutal como ferramenta de poder. A honestidade brutal, quando praticada corretamente, é uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter em sua jornada de crescimento pessoal e profissional.
Ela não apenas fortalece suas relações e constrói confiança, mas também te capacita a viver de forma mais autêntica e alinhada com seus valores. Então, da próxima vez que você se encontrar em uma situação onde a tentação de esconder a verdade ou de reagir impulsivamente for forte, lembre-se do poder da honestidade brutal. Escolha ser transparente. Escolha assumir a responsabilidade e veja como isso transforma não apenas a maneira como os outros te veem, mas mais importante, como você se vê. Desafie-se a praticar a honestidade brutal diariamente. Comece com pequenas ações e gradualmente vá incorporando essa virtude poderosa na sua vida. Você verá que, ao abraçar a verdade com coragem e integridade, você se torna uma versão mais forte, mais respeitada e mais confiante de si mesmo. 9. Foco no essencial. Elimine as distrações. Agora vamos mergulhar em um dos princípios mais profundos e transformadores do estoicismo: o foco no essencial. Vivemos em um mundo onde somos constantemente bombardeados por distrações, notificações de redes sociais, cobranças no trabalho, expectativas alheias, preocupações triviais que parecem nos sufocar. Mas a verdade é que se você puder dominar a arte de eliminar o que não importa e focar apenas no essencial, sua vida será profundamente transformada. Quantas vezes você já se pegou envolvido em discussões que no fim não significavam nada? Talvez tenha se estressado com uma crítica superficial ou se deixado abalar por fofocas que não contribuíram em nada para o seu crescimento. Isso é comum, mas o estoicismo nos convida a olhar para a vida de uma maneira completamente diferente. Devemos eliminar o supérfluo e concentrar nossas energias apenas no que realmente importa. Imagine a liberdade de ser capaz de ignorar completamente aquilo que não te serve. Pense em como seria não se deixar afetar por pequenos aborrecimentos ou por aquelas pessoas que tentam te desvalorizar. Quando você aprende a focar no que é essencial, todas essas distrações perdem o poder sobre você. E isso é libertador. O que é o essencial para você? No estoicismo, o foco no essencial é sobre identificar o que realmente agrega valor à sua vida. Mas o que significa isso na prática? Significa se perguntar constantemente o que é verdadeiramente importante. No trabalho, o que realmente move sua carreira adiante. Em seus relacionamentos, o que realmente fortalece seus laços com as pessoas que você ama. E na sua vida pessoal, o que te faz crescer como pessoa. Tudo que está fora dessas respostas é distração. Distrações são como ruído, um barulho de fundo que só atrapalha o que realmente importa. E se você quer viver uma vida plena e focada, precisa aprender a desligar esse ruído. Vamos a um exemplo prático. Pense numa situação em que alguém te criticou de forma injusta. Talvez tenha sido no trabalho, talvez em um grupo de amigos ou até mesmo em família. A primeira reação geralmente é de defesa, de querer justificar suas ações, de entrar em uma discussão. Mas o que aconteceria se, em vez disso, você escolhesse ignorar completamente essa crítica? Não porque ela não te afeta, mas porque você sabe que ela não é importante. Quando você decide focar no essencial, essas pequenas provocações deixam de ter peso na sua vida. Aqueles que tentam te desestabilizar começam a perceber que você não é abalado por coisas pequenas. E isso os desarma completamente. Eles esperam que você reaja, que você perca a calma, que você se deixe levar pelas emoções do momento. Mas quando você demonstra foco, serenidade e clareza de propósito, eles perdem o controle da situação. O que significa focar no essencial? Focar no essencial não significa ignorar tudo ao seu redor ou ser insensível às demandas da vida. Na verdade, é exatamente o contrário. Focar no essencial significa identificar o que é importante e colocar toda a sua energia e atenção nisso. Tudo mais é secundário. Não se trata de ser negligente, mas de ter clareza sobre onde você quer chegar e o que realmente importa. Os estoicos acreditavam que a nossa energia é limitada e que devemos usá-la de maneira inteligente. Gastar nossa energia emocional em discussões fúteis, em preocupações triviais ou em agradar a todos ao nosso redor nos desgasta e nos afasta do nosso verdadeiro propósito. Marco Aurélio, um dos mais importantes filósofos estoicos, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força." Isso significa que, quando focamos no que podemos controlar, nossas escolhas, atitudes e reações, deixamos de desperdiçar energia com o que está fora do nosso alcance. Isso nos dá uma sensação de paz e propósito. Como aplicar o foco no essencial na sua vida?
1. Priorize o que realmente importa. Faça uma lista das coisas que são verdadeiramente importantes na sua vida. O que te traz satisfação? O que te faz crescer? Quem são as pessoas que realmente importam? Agora comece a eliminar o que não contribui para essas áreas. Ignore o supérfluo. Quando alguém te provocar, quando uma situação estressante aparecer, pergunte-se: isso realmente importa? Isso vai me trazer algum benefício ou me ajudar a crescer? Se a resposta for não, ignore. Não desperdice sua energia com o que não é importante. 3. Crie barreiras contra as distrações. Hoje em dia, estamos constantemente conectados e, como resultado, constantemente distraídos. Crie barreiras contra essas distrações. Desligue as notificações, dedique momentos do seu dia para desconectar e use esse tempo para focar no que realmente importa para você. 4. Defina seus valores. Saber o que é essencial também requer que você conheça seus valores. Quais são os princípios que guiam a sua vida? Quais são os pilares da sua felicidade e do seu sucesso? Quando você tem clareza sobre seus valores, fica muito mais fácil focar no que é importante e deixar de lado o que não é. A força de um foco inabalável. Agora, imagine como sua vida seria se você fosse capaz de focar 100% no que realmente importa. Quantas preocupações desnecessárias desapareceriam? Quantas pessoas que tentam te desvalorizar ficariam sem armas para te atacar? Quando você adota o foco no essencial, você se torna inabalável, e isso confunde quem tenta te derrubar. Aqueles que vivem na superficialidade, que se deixam levar por fofocas, críticas e distrações, não conseguem entender como alguém pode ser tão centrado, tão calmo, tão seguro de si. Mas esse é o verdadeiro poder do foco no essencial. Quando você está profundamente conectado ao que importa para você, o resto perde importância. Conclusão. A importância do foco no essencial. O estoicismo nos ensina que a vida é curta demais para ser desperdiçada com coisas triviais. Cada minuto que você gasta com preocupações desnecessárias ou distrações superficiais é um minuto que você nunca mais vai recuperar. Por isso, o foco no essencial é uma das lições mais valiosas que podemos aprender. A partir de agora, comece a praticar o foco no essencial. Isso vai transformar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Você será mais produtivo, mais sereno, mais resiliente. As pessoas ao seu redor vão começar a perceber que você não se abala facilmente e vão te respeitar mais por isso. Quem tenta te desvalorizar não vai mais ter poder sobre você, porque você estará focado no que realmente importa. E agora eu quero saber de você. Quais são as áreas da sua vida onde você precisa eliminar as distrações e focar no essencial? Deixe aqui nos comentários o que você pretende fazer para aplicar essa lição do estoicismo na sua vida. Essas são as 9 atitudes estoicas que vão transformar a maneira como você se posiciona nas suas relações e como lida com as pessoas que tentam te desvalorizar. Agora, saber de você. Qual dessas atitudes você vai aplicar na sua vida hoje? Deixe aqui nos comentários estoicismo poderoso se você está pronto para essa transformação. E lembre-se, se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Você tem o poder de mudar sua vida com essas 9 atitudes. O estoicismo é a chave para uma vida mais plena, equilibrada e autoconfiante. Vamos juntos começar essa mudança hoje. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus abençoe sua jornada.